Eu sou Francis, tenho 28 anos e o Natal costumava ser meu feriado favorito. Crescer na família Harper significava celebrações extravagantes, mas como a ovelha negra com uma joalheria em vez de uma carreira corporativa, sempre me esforcei mais para me encaixar. Em dezembro passado, cheguei cedo para ajudar nos preparativos quando ouvi uma conversa que abalou tudo. Minha própria família planejava me humilhar publicamente na ceia de Natal e depois esvaziar meu quarto de infância enquanto eu ficava ali, devastada. Antes de mergulharmos nesta história, conte-me de onde você está assistindo e clique em curtir e em inscrever-se se você já teve que escolher entre as expectativas da família e a sua própria felicidade. Os Harpers de Greenwich, Connecticut, eram conhecidos por três coisas: dinheiro, influência e expectativas incrivelmente altas. Meu pai, Thomas Harper, construiu sua empresa de investimentos do zero, o tipo de história de sucesso que os americanos adoram glorificar. Minha mãe, Diane, veio de uma família rica e atuou em conselhos de instituições de caridade em número suficiente para preencher um pequeno caderno. Depois, vieram meus irmãos. Jordan, de 32 anos, seguiu perfeitamente os passos do nosso pai, enquanto Amanda, de 30, se tornou a advogada corporativa de quem nossos pais sempre se gabavam nas reuniões do clube de campo. E então, veio eu, Francis Harper, aquele que deveria completar a trifeta familiar perfeita, mas, em vez disso, se tornou a decepção da família. Desde a infância, o plano era claro: cursar uma universidade de prestígio, cursar direito ou finanças e, depois, ingressar na empresa da família ou em uma empresa impressionante o suficiente para ser mencionada em jantares. Frequentei a Universidade de Colômbia, obedientemente, mas, no segundo ano, fiz uma disciplina eletiva de metalurgia. Algo me tocou. Pela primeira vez, me senti verdadeiramente viva, criando com as mãos. No último ano, em vez de me candidatar à faculdade de Direito, eu vendia minhas joias artesanais em eventos no campus. A reação da família foi imediata e severa. Meu pai se recusou a falar comigo por 3 meses. Minha mãe marcou reuniões com amigos da família para recrutamento em escritórios de advocacia. Meus irmãos alternavam entre um silêncio constrangedor e me davam sermões sobre desperdiçar meu potencial. Apesar da desaprovação, me formei e usei minhas economias para alugar um pequeno apartamento no Brooklyn e montar meu primeiro ateliê. Comi lamen por meses, trabalhei 16 horas por dia e, aos poucos, construí a Francesca Designs do zero. 5 anos depois, minhas peças estavam sendo vendidas em boutiques por Nova York e Nova Jersey. Eu ganhava a vida confortavelmente fazendo o que amava. Não que minha família reconhecesse isso como um sucesso legítimo. Em todas as reuniões familiares, a conversa sobre o meu trabalho seguia o mesmo caminho. Mamãe suspirava e perguntava: então, você ainda está fazendo esse negócio de joias? Papai prosseguia: quando você estiver pronta para levar o seu futuro a sério, me avise. Jordan se oferecia para dar uma olhada nos meus livros contábeis, como se eu estivesse brincando de negócios em vez de administrar um. Amanda, prestativamente, me enviava por e-mail listas de vagas corporativas para assistente executiva, como se meu diploma e experiência empresarial não valessem nada. O Natal na casa dos Harper era um evento particularmente elaborado. Meus pais possuíam uma mansão colonial com 6 quartos, uma grande escadaria perfeita para fotos de família e uma sala de jantar com capacidade para 20 pessoas. Todo mês de dezembro, minha mãe a transformava em algo saído de uma revista de arquitetura. Decoradores profissionais importavam enfeites e esquemas de cores que mudavam a cada ano. Essas reuniões eram menos sobre celebração e mais sobre status. A lista de convidados incluía parentes, colegas de trabalho e amigos influentes. A conversa girava em torno de promoções, férias em resorts exclusivos e quais escolas da Ivy League estavam recrutando quais crianças. Nesse contexto, meu modesto negócio de joias poderia muito bem ser uma barraca de limonada. Mesmo assim, eu me esforçava todos os anos. Vestia roupas caras que mal podia pagar. Preparava respostas sobre o meu negócio que soavam mais impressionantes do que a realidade. Levava presentes cuidadosamente elaborados que geralmente acabavam sendo presenteados de novo ou guardados em alguma gaveta. Aparecia com biscoitos caseiros que permaneciam intocados ao lado das criações do buffet profissional. Suportava os sorrisos educados e as rápidas mudanças de assunto quando falava sobre minha coleção mais recente. Este Natal em particular foi especialmente importante para meus pais. Parentes da costa oeste da Europa estavam vindo de avião, alguns dos quais não nos visitavam há anos.
Minha mãe vinha planejando isso desde agosto, contratando mais empregados domésticos e reformando os quartos de hóspedes. Quando ela ligou em novembro para falar sobre o encontro, ouvi pela primeira vez uma genuína empolgação em sua voz ao falar comigo. Francis, todos estarão aqui este ano. Até a avó Harper está vindo de Londres. Precisamos apresentar uma família unida. Esse pequeno toque de inclusão me fez redobrar meus esforços. Passei 3 meses criando uma coleção especial de peças personalizadas para todos os presentes. Para meu pai, abotoaduras com o design do seu primeiro cartão de visita. Para minha mãe, um colar delicado com suas flores favoritas. Para meus irmãos, pulseiras combinando com símbolos sutis das nossas memórias de infância. Para a família extensa, peças cuidadosamente elaboradas e adaptadas aos seus gostos e personalidades. Até investi em novos cartões de visita com um logotipo sutilmente dourado e uma embalagem que impressionaria a sensibilidade dos Harper. Talvez este fosse o ano em que finalmente enxergassem meu negócio como legítimo. Talvez este fosse o Natal em que eu finalmente sentiria que realmente pertencia à minha própria família. Na semana anterior ao Natal, terminei a última das minhas encomendas especiais para as festas de fim de ano, empacotei os presentes da família e dirigi meu Subaru usado do Brooklyn até Greenwich, chegando à propriedade da família no dia 18 de dezembro. Apesar de tudo, eu estava esperançoso, talvez desta vez fosse diferente. Eu não fazia ideia de que aquela visita mudaria completamente o curso da minha vida, meu relacionamento com a família e minha compreensão do que o Natal realmente significava. Entrei na entrada circular da casa dos meus pais por volta das 14 horas. A casa já estava transformada para o Natal, com luzes brancas instaladas profissionalmente decorando cada detalhe arquitetônico, guirlandas enormes em cada janela e 2 árvores decoradas perfeitamente simétricas ladeando a entrada principal. Uma equipe de paisagistas dava os retoques finais nos arranjos externos. Peguei minha mala de viagem e a caixa com as amostras das minhas joias de presente, planejando mostrar à minha mãe o quanto eu havia pensado em cada criação. Talvez este fosse o ano em que ela finalmente apreciaria meu talento artístico. A governanta, Maria, atendeu à porta com um sorriso caloroso. Ao contrário da minha família, Maria sempre demonstrou interesse genuíno pelo meu negócio de joias, chegando a usar com orgulho uma simples pulseira de prata que eu lhe dera anos atrás. Senhorita Francis, que bom vê-la, disse ela. Sua mãe e sua irmã estão na cozinha com o buffet. Agradeci e caminhei pela casa imaculada, notando arranjos florais frescos em todas as superfícies e móveis novos na sala de estar. A cozinha havia sido reformada recentemente, com mármore branco e eletrodomésticos de aço inoxidável que a faziam parecer mais uma sala de cirurgia do que um lugar para preparar comida. Minha mãe e Amanda estavam encolhidas diante de um tablet com um homem de jaleco de chefe. Elas mal olharam para cima quando entrei. Francis, finalmente, disse minha mãe sem se mexer para me abraçar. O quarto de hóspedes na ala leste está preparado para você. Não o seu antigo quarto. Precisávamos dele para armazenamento adicional este ano. Nenhum oi. Nenhum como foi sua viagem? Nenhuma menção ao fato de que meu antigo quarto tinha sido meu quarto por 18 anos da minha vida. Oi, mãe, Amanda. A casa está linda, eu disse, ainda determinada a começar as coisas de forma positiva. Amanda olhou para cima brevemente. Você parece cansada. A cidade deve estar te desgastando. Não era uma pergunta, apenas um julgamento disfarçado de preocupação. Forcei um sorriso. Na verdade, os negócios têm ido muito bem. Estou bem ocupado com os pedidos de fim de ano. Trouxe algumas amostras dos presentes que fiz para todos mostrarem a vocês. Minha mãe acenou com a mão, dispensando-os. Estamos finalizando o cardápio. Talvez mais tarde, o buffet precisa da nossa atenção. O buffet, um homem alto com uma barba parada com precisão, lançou-me um olhar compreensivo. Eu claramente tinha sido dispensado. Claro, sem problemas. Vou levar minhas coisas para cima, eu disse. Nenhum dos dois respondeu quando saí da cozinha. O nó familiar de decepção apertou meu estômago, mas eu o reprimi. Isso não era novidade. Eu só precisava encontrar o momento certo para me conectar com eles. Depois de me instalar no quarto de hóspedes, decidi procurar meu pai e meu irmão, na esperança de uma recepção mais calorosa. Ao me aproximar do escritório do meu pai,
Ouvi várias vozes envolvidas no que parecia ser uma conversa intensa. Eu estava prestes a bater quando ouvi meu nome. O Francis precisa entender que esse hobby de joias não é um futuro sustentável, declarou meu pai com firmeza. Congelei, minha mão suspensa a centímetros da porta. Foi por isso que convidei o Steven, respondeu meu irmão Jordan, como consultor financeiro. Ele pode apresentar os números concretos durante a intervenção, mostrar a ela exatamente o quão precária é a situação dela em comparação com uma carreira real. Intervenção? Meu coração começou a bater forte enquanto me posicionava cuidadosamente ao lado da porta entreaberta, fora da vista, mas capaz de ouvir claramente. Você realmente acha que uma intervenção durante o jantar de Natal é a abordagem certa? Perguntou meu tio Robert, irmão mais novo do meu pai. É o momento perfeito, acrescentou a voz da minha mãe. Eu nem tinha percebido que ela havia saído da cozinha. Com a família inteira presente, ela sentirá a pressão necessária para finalmente tomar uma decisão sensata. Já falei com o Lawrence na empresa, continuou meu pai. Ele pode criar uma vaga para ela no departamento de marketing. Nada muito exigente, mas dará estrutura e um salário adequado. A voz da minha irmã Amanda se intrometeu. Acho que precisamos ser bem diretas. Da última vez que sugeri que ela considerasse outras opções, ela continuou falando sobre como seus seguidores no Instagram tinham aumentado, como se isso fosse uma medida de sucesso. Todos riram, e o som me atravessou como vidro. O que exatamente vocês pretendem dizer? Perguntou o tio Robert, ainda incerto. Vamos esperar até depois do prato principal, explicou minha mãe, com a voz mudando para o mesmo tom que usava ao planejar seus eventos beneficentes. Thomas falará sobre nossa preocupação com o futuro de Francis. Depois, Jordan apresentará Steven, que fará uma breve avaliação financeira do seu suposto negócio em comparação com uma posição corporativa. Reuni alguns números, acrescentou Jordan. Com base no tamanho do apartamento e no estilo de vida dela, ela mal pode estar ganhando 30 mil por ano. Steven comparará isso com cargos corporativos de nível básico que começam com o dobro desse valor. Eles estavam me investigando, calculando meu valor com base no tamanho do meu apartamento. A violação foi física, como um golpe no meu peito. Ainda não entendo por que isso precisa ser feito publicamente no jantar de Natal, insistiu o tio Robert. Porque ela precisa sentir o peso das expectativas da família, respondeu minha mãe friamente. Quando ela vir a preocupação de todos, finalmente entenderá como suas escolhas afetam a reputação da família. A filha dos Morgan acaba de se tornar sócia júnior na Sullivan e Cromwell, enquanto nossa filha vende bugigangas em feiras de artesanato. É constrangedor. Bijuterias. Feiras de artesanato. Mal sabiam eles que eu já tinha ido além disso anos atrás, agora fornecendo para boutiques respeitadas e recebendo encomendas regulares. Não que eles tivessem se dado ao trabalho de perguntar. E se ela recusar? Perguntou o tio Robert. Um silêncio pesado se seguiu antes que meu pai falasse. Então deixamos claro que nosso apoio financeiro termina completamente. Quase soltei um grito abafado antes de me conter. Que apoio financeiro? Eu era totalmente autossuficiente desde a formatura, um fato que eles saberiam se tivessem prestado atenção à minha vida real enquanto ela está jantando. Providenciei para que a equipe esvaziasse completamente o quarto de infância dela, acrescentou minha mãe. A prima Bethan precisa de espaço, e está na hora de Frances entender que ela não pode ficar com um pé em cada mundo. Minha visão ficou turva com as lágrimas. O quarto onde eu havia crescido, cheio de lembranças, diários e recordações, seria esvaziado enquanto eu passava por uma humilhação pública. Ela ainda tem aqueles troféus ridículos de participação nas aulas de arte do ensino fundamental expostos na estante, disse Amanda, rindo. Como se isso validasse sua decisão de jogar fora uma carreira de verdade por causa desse hobby de joias. Você viu o que ela usou no dia de ação de graças? Minha mãe acrescentou. Aquele vestido feito à mão que parecia saído de um brechó. Se ela vai insistir nesse estilo de vida artístico, pelo menos poderia se vestir adequadamente para representar a família. O vestido tinha sido desenhado por uma amiga que estava lançando uma pequena linha de roupas. Eu usei com orgulho para apoiar o trabalho dela. Bem, talvez essa intervenção finalmente a faça entender, concluiu Jordan. 28 anos não é tarde demais para recomeçar com uma carreira respeitável. Tenho a analogia perfeita preparada, disse minha mãe, parecendo satisfeita consigo mesma.
Vou dizer a ela que o pequeno negócio de joias dela é como a arte em macarrão que costumávamos pendurar na geladeira, bonitinha como uma fase da infância, mas não algo em torno do qual construir uma vida. Todos riram novamente, e ouvi o som de copos tilintando em um brinde. Afastei-me da porta em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Cada palavra havia atravessado anos tentando obter a aprovação deles, anos me rebaixando para me adequar às expectativas deles, anos buscando uma validação que claramente nunca viria. Os planos deles eram cristalinos: me emboscar, me humilhar na frente de toda a família, me pressionar a abandonar meu negócio e apagar minha presença da casa da família, tudo no dia de Natal. Voltei atordoada para o quarto de hóspedes, fechei a porta atrás de mim e afundei no chão, com as costas na cama. As lindas joias que eu havia criado para eles estavam em suas caixas de veludo, cada uma representando horas de trabalho, reflexão e amor que eles jamais apreciariam ou compreenderiam. Pela primeira vez, vi com perfeita clareza o que minha família realmente pensava de mim e das minhas escolhas. Não se tratava de amor severo ou preocupação equivocada. Era controle, manipulação e uma falta fundamental de respeito por quem eu realmente era. Não me lembro de ter arrumado minha mala de viagem. Não me lembro de ter descido a escada dos fundos para não ser visto. Não me lembro da breve conversa com Maria, na qual murmurei algo sobre uma emergência na cidade. A próxima lembrança clara que tenho é de estar sentado no meu carro em um ponto de parada na rodovia, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o celular. Liguei para Zoe, minha melhor amiga desde a faculdade e a pessoa que me ajudou a montar minha primeira exposição de joias em um mercado local. Ela atendeu no segundo toque. Ei, Francis, você já está no complexo familiar da desgraça? Quão ruim está este ano? O som da voz dela, tão familiar e carinhoso, quebrou o choque que me entorpecia. Comecei a chorar, mal conseguindo pronunciar as palavras entre os soluços. Eles estavam planejando uma intervenção no jantar de Natal. Vergonha financeira, esvaziando meu quarto. Epa, calma, a voz de Zoe mudou imediatamente para a preocupação. Onde você está agora? Você está segura? Olhei ao redor para o ponto de parada bem iluminado, com uma música natalina genérica tocando baixinho nos alto-falantes externos. Estou em um ponto de parada. Fui embora. Não consegui ficar lá depois do que ouvi. Ótimo. Você não deveria dirigir tão chateada. Respire um pouco, ok? Segui suas instruções, respirando fundo várias vezes enquanto ela esperava pacientemente na linha. Depois de alguns minutos, eu estava calmo o suficiente para explicar tudo o que tinha ouvido em detalhes. Zoe ouviu sem interromper e disse exatamente o que eu precisava ouvir. Aqueles monstros, Francis. Você sabe que nada do que eles disseram é verdade, certo? Seu negócio é legítimo e bem-sucedido. Eles estão muito presos à sua definição limitada de sucesso para perceber isso. Mas e se eles estiverem certos? Sussurrei, com velhas inseguranças voltando. E se eu estiver só brincando de negócio enquanto todo mundo está construindo carreiras de verdade? Tá brincando, Francis, disse Zoe. Mês passado, você recusou pedidos no atacado porque estava no limite da sua capacidade de produção. Você tem uma lista de espera para peças personalizadas. Você acabou de contratar seu primeiro assistente de meio período. Isso não é sinal de um negócio falido ou de um hobby. Ela tinha razão. Embora eu tivesse minimizado meu sucesso para minha família para evitar críticas ou ter que defender minhas escolhas, a realidade era que a Francesca Designs crescia constantemente a cada ano. Recentemente, fui abordada por um varejista nacional interessado em vender uma linha de difusão das minhas peças mais populares. Na verdade, eu estava considerando alugar um espaço maior para acomodar o crescimento. Porque ainda me importo com o que eles pensam? Perguntei, enxugando as lágrimas. Porque, depois de todos esses anos de rejeição e críticas, ainda busco a aprovação deles? Porque eles são sua família, disse Zoe gentilmente. E porque eles te programaram desde o nascimento para medir seu valor pelos padrões. Na manhã seguinte, acordei com os olhos inchados, mas com uma clareza inesperada. Meu celular mostrava 3 chamadas perdidas da minha mãe e uma mensagem que dizia simplesmente: onde você está? O buffet precisa dos números finais. Nenhuma preocupação com minha partida repentina, nenhuma pergunta sobre meu bem-estar, apenas a logística para sua festa de Natal perfeita. Desliguei o telefone sem responder e preparei uma xícara de café.
Sentada à minha pequena mesa da cozinha, cercada por designs de joias e formulários de pedidos, um plano começou a se formar na minha mente. Pela primeira vez, eu não reagiria emocionalmente ou impulsivamente. Seria estratégica e deliberada, assim como havia sido ao construir meu negócio. Primeiro, liguei para minha terapeuta, doutora Winters, e expliquei a situação, solicitando uma sessão de emergência. Felizmente, ela tinha uma vaga aberta naquela tarde. O que você ouviu foi abuso emocional, Francis, disse ela durante a nossa sessão. A intervenção planejada não era para te ajudar, mas para te controlar e te colocar de volta em sintonia com as expectativas deles. Mas eles são a minha família, eu disse, as palavras soando vazias mesmo enquanto eu as pronunciava. Família deve proporcionar amor, apoio e respeito, respondeu o Dr. Winters. Ser parente de sangue não dá a ninguém o direito de menosprezar você ou ditar suas escolhas de vida. Você construiu um negócio criativo de sucesso em seus próprios termos. Isso merece comemoração, não intervenção. Passamos o resto da sessão discutindo limites saudáveis e o sofrimento que acompanha a aceitação dos membros da família como eles realmente são, em vez de quem gostaríamos que fossem. Ao final, eu tinha a estrutura emocional para sustentar o plano prático que tomava forma na minha mente. De volta ao meu apartamento, criei um plano de ação detalhado, dividindo-o em etapas gerenciáveis. Primeiro passo: cancelar minha confirmação de presença na reunião de Natal da família sem avisá-los diretamente. Eu os deixaria descobrir minha ausência quando eu não comparecesse. Segundo passo: entrar em contato com a Silver & Stone e aceitar a oferta de incluir minhas joias no catálogo de primavera. Essa era uma decisão de negócios que eu já vinha considerando, mas o momento agora parecia simbólico e prático. Terceiro passo: planejar uma celebração de Natal alternativa com a família de amigos que escolhi e que sempre apoiou meus sonhos e valorizou meu trabalho. Quarto passo: providenciar a entrega dos presentes de família que eu já havia criado, juntamente com bilhetes personalizados, para que chegassem à casa dos meus pais na véspera de Natal, quando eu deveria chegar. Quinto passo: estabelecer limites claros para quaisquer interações futuras com minha família, incluindo quais comportamentos eu toleraria ou não. Sexto passo: recuperar meus pertences de infância da casa dos meus pais antes que pudessem ser descartados. Este último passo foi o maior desafio. Liguei para uma amiga advogada especializada em direitos de propriedade para pedir conselhos. Ela confirmou o que eu temia: tecnicamente, qualquer coisa que eu tivesse deixado na casa dos meus pais poderia ser considerada propriedade abandonada, já que eu havia me mudado anos atrás. No entanto, ela sugeriu o envio de uma carta registrada, declarando explicitamente que eu não havia abandonado meus bens pessoais e que pretendia recuperá-los, o que estabeleceria um registro legal das minhas intenções. Redigi a carta imediatamente, listando itens específicos de valor sentimental que estavam no meu quarto de infância, meus diários, álbuns de fotos, obras de arte e ferramentas de joalheria da minha infância. Enviei-a por carta registrada naquela tarde. Em seguida, liguei para Zoe para contar meus planos e pedir sua ajuda. Sem hesitar, ela ofereceu a cabana de férias da família em Catskills para nossa celebração alternativa de Natal. É lindo no inverno, disse ela. Tem uma lareira de pedra enorme, quartos suficientes para todos e fica a apenas 2 horas da cidade. Meus pais nunca usam lugar no Natal, pois vão para a Flórida. Um por um, entrei em contato com os amigos que se tornaram meu verdadeiro sistema de apoio ao longo dos anos. Lucas, meu primeiro parceiro de varejo, que deu uma chance às minhas joias em sua loja. Sofia, uma colega fabricante que dividiu o estúdio comigo durante meu segundo ano de negócio. Michael, marido de Zoe, que ajudou a construir meus expositores e meu site. Todos concordaram imediatamente em participar do que Sofia apelidou de a Natal da família escolhida. O executivo da Silver & Stone pareceu surpreso, mas satisfeito com a minha pronta aceitação da oferta. Agendamos uma reunião para o início de janeiro para discutir os designs e os cronogramas de produção. Para os presentes, entrei em contato com um serviço de entrega de alta qualidade especializado em presentes personalizados. O proprietário, intrigado com a minha história, ofereceu-se para entregar pessoalmente cada peça cuidadosamente embalada na véspera de Natal, garantindo que chegassem no momento perfeito. A cada passo dado, eu sentia uma estranha mistura de tristeza e libertação. A tristeza era pelo relacionamento familiar que eu sempre quis, mas nunca tive de verdade. A libertação veio de finalmente reconhecer essa verdade e escolher priorizar meu próprio bem-estar.
Passei os dias seguintes imersa nos preparativos para nossa celebração alternativa, encomendando comida, planejando atividades e criando pequenos presentes artesanais para meus amigos. Mantive-me ocupada de propósito, sabendo que o tempo ocioso só levaria a dúvidas e questionamentos. 3 dias antes do Natal, recebi uma resposta à minha carta registrada do advogado dos meus pais, e não diretamente deles. A resposta afirmava friamente que eu poderia agendar um horário para retirar meus pertences após as festas de fim de ano, com a presença de um funcionário para supervisionar. A natureza formal e impessoal da resposta confirmou que eu havia tomado a decisão certa. No dia 23 de dezembro, enchi meu carro com presentes, comida e roupas de inverno, pronta para dirigir até Catskills na manhã seguinte. Naquela noite, sentei-me no meu apartamento tranquilo, olhando para minha árvore de Natal, um pequeno, mas lindamente decorado, abeto que representava minha vida independente. Pela primeira vez desde que ouvi os planos da minha família, senti-me completamente certa da minha decisão. Eu não estava mais disposta a me encolher para me encaixar na definição limitada de sucesso deles. Eu não me desculparia mais por escolher um caminho que me trouxesse realização em vez de status. Eu não aceitaria mais ser tratada como inferior porque meus sonhos eram diferentes dos deles. Por mais dolorosa que essa ruptura tenha sido, pareceu o primeiro Natal verdadeiramente autêntico da minha vida adulta. O dia 24 de dezembro amanheceu claro e ensolarado, com um tempo perfeito para a viagem até Catskills. A previsão do tempo indicava neve mais tarde, prometendo o Natal branco com que todos sonham, mas raramente vivenciam na cidade. Terminei de carregar meu carro e dei uma última olhada no meu apartamento, decorado com enfeites artesanais e guirlandas naturais que minha mãe teria descartado como artesanais em vez de elegantes. Tudo parecia perfeito. A viagem para o interior do estado foi tranquila, com músicas natalinas tocando e a paisagem gradualmente se transformando de urbana para rural. Ao meio-dia, cheguei à cabana, uma bela estrutura de madeira aninhada entre pinheiros cobertos de neve. Fumaça já subia da chaminé, indicando que alguém havia chegado antes de mim. Zoe rompeu pela porta da frente quando estacionei, correndo para me ajudar com as malas. Bem-vindos ao Natal da Liberdade, anunciou ela com um sorriso. Michael e eu chegamos aqui há 1 hora para acender a lareira e desempacotar as compras. O interior da cabana era tudo que um refúgio de inverno deveria ser: tetos altos com vigas expostas, uma enorme lareira de pedra com fogo crepitante, móveis confortáveis dispostos para conversas e janelas com vista para a floresta. Michael estava na cozinha aberta, desempacotando sacolas de compras enquanto uma música natalina tocava suavemente em alto-falantes escondidos. Isso é perfeito, eu disse, sentindo a tensão nos meus ombros se dissipar pela primeira vez em dias. Ao longo da tarde, os outros chegaram um por um. Lucas trouxe caixas de vinho do vinhedo do irmão. Sofia chegou com suas famosas tortas e pães caseiros. 2 outros amigos, Jaime e Daniel, apareceram com mais comida e decoração. Às 16 horas, a família escolhida estava completa, e a cabana estava repleta de risadas, cheiros deliciosos e um aconchego genuíno. Ninguém perguntou sobre minha família biológica, a menos que eu mencionasse. Não houve perguntas constrangedoras sobre meu sucesso ou a falta dele nos negócios. Ninguém fez comentários sutis sobre minhas escolhas de vida ou aparência. O contraste com minhas reuniões familiares não poderia ter sido mais gritante. Precisamente às 6h30, meu telefone começou a tocar. Eu já esperava por isso, sabendo que normalmente nos reuniríamos para os aperitivos de véspera de Natal na casa dos meus pais nessa época. A primeira ligação foi da Amanda. Entrei em um dos quartos para ter privacidade antes de atender. Olá, Francis. Onde você está? Todo mundo está perguntando. A mamãe está pirando, disse ela. Sua voz demonstrava mais irritação do que preocupação. Eu não vou, eu disse simplesmente. Uma pausa. Como assim, não vem? Claro que vem. A família toda está aqui. A vovó Harper acabou de perguntar por você. É exatamente isso que eu disse. Não vou ao Natal este ano. Você não pode simplesmente não aparecer. O que eu vou dizer a todos? Isso é tão irresponsável, Francis. Assim como o seu. Ela se conteve, mas eu sabia que ela estava prestes a dizer assim como o seu Rob. Diga a eles o que quiser, Amanda.
Tenho certeza de que você encontrará um jeito de distorcer a situação e preservar a imagem da família. Ela gaguejou, chocada com a minha franqueza. Antes que ela pudesse responder, continuei. A propósito, os presentes para todos serão entregues esta noite. Pensei muito neles. Espero que todos gostem. Encerrei a ligação antes que ela pudesse responder. Em poucos minutos, meu telefone tocou novamente. Jordan, dessa vez. Deixei cair na caixa postal. Depois, meu pai, outra caixa postal. Finalmente, a ligação que eu tanto esperava e temia, minha mãe. Respirei fundo e atendi. Olá, mãe. Frances Elizabeth Harper, onde você está? Sua voz estava tensa, com raiva controlada. Vou comemorar o Natal em outro lugar este ano. Como assim, em outro lugar? A família está toda aqui esperando. O buffet já se preparou para o nosso número exato de pessoas. Sua avó veio de Londres. Esse comportamento é completamente inaceitável. É mesmo? Perguntei, surpreendendo-me com a calma que sentia. Mais inaceitável do que planejar emboscar e humilhar sua filha durante o jantar de Natal? Mais inaceitável do que conspirar para esvaziar o quarto de infância dela enquanto ela fica sentada à mesa? Mais inaceitável do que menosprezar a carreira dela como um hobby e suas conquistas como infantis? Silêncio mortal na linha. Então, não faço ideia do que você está falando. Claro, ela negaria. Eu ouvi tudo, mãe. Semana passada, no escritório do papai, você, papai, Jordan e Amanda, planejando sua pequena intervenção com um amigo do Jordan, Steven, para me envergonhar sobre minhas finanças, planejando me pressionar a largar meu negócio para trabalhar na firma do papai, planejando limpar meu quarto para a prima Beta enquanto eu assistia à sua humilhação pública. Outro silêncio, depois uma mudança de tática. Frances, você entendeu errado. Estamos preocupados com o seu futuro. Esta intervenção vem de um lugar de amor. Eu realmente ri, o som surpreendendo nós dois. Amor? Foi amor quando você chamou minhas joias artesanais de bugigangas? Foi amor quando você comparou meu negócio a uma arte de macarrão na geladeira? Foi amor quando você disse que eu estava envergonhando a família porque não tenho um emprego corporativo como a filha dos Morgan? Você estava bisbilhotando, acusou ela, com a voz endurecida. Eu estava prestes a bater na porta quando ouvi meu nome. E ainda bem que bati, senão teria caído na sua armadilha. Isso é ridículo. Você está exagerando, como sempre. Só me diga onde está e podemos discutir isso quando você chegar. Não há nada para discutir. Não irei ao Natal este ano nem a qualquer outra festa em que não seja respeitado como adulto e faça minhas próprias escolhas. Se você não aparecer, seu pai vai ficar furioso. Haverá consequências. A ameaça pairava no ar, mas, pela primeira vez, não tinha poder sobre mim. Quais consequências, exatamente? Me cortar financeiramente? Eu me sustentei completamente desde a formatura. Tirar meu quarto de infância? Você já estava planejando fazer isso. Prejudicar a reputação da família? Tenho certeza de que encontrará uma mentira adequada para contar a todos sobre a minha ausência. Frances, você está sendo dramático. Não, mãe. Finalmente estou sendo honesto. Eu mereço algo melhor do que o jeito que esta família me trata. Eu mereço respeito pelo negócio que construí. Eu mereço apoio para as minhas escolhas, mesmo que sejam diferentes do que você escolheria. E como não posso obter essas coisas de você, estou passando o Natal com pessoas que me valorizam. Eu ouvia vozes ao fundo do outro lado da linha, familiares provavelmente curiosos sobre o telefonema. Seus presentes serão entregues esta noite, continuei. Passei meses criando peças personalizadas para todos. Se você gosta ou não, depende de você. Esta conversa não acabou, disse ela, com a voz fria. Na verdade, acabou. Feliz Natal, mãe. Encerrei a ligação e sentei-me na beira da cama, tremendo um pouco, mas me sentindo mais forte do que me sentia há anos. Uma batida suave na porta precedeu Zoe colocando a cabeça para dentro. Está tudo bem aqui? Ouvimos sua voz ficando firme. Sorri da preocupação dela. Na verdade, está tudo melhor do que bem.
Acabei de enfrentar minha mãe pela primeira vez na vida. Ela sorriu e estendeu uma taça de vinho. Então eu diria que isso merece uma comemoração. Quando voltei ao grupo, ninguém insistiu em detalhes, mas Lucas ergueu o copo em um brinde. Ao Francis, o designer de joias mais talentoso que conheço e o mais novo membro da tripulação de cabine de Natal. Enquanto todos brindavam, meu celular tocou com uma notificação de texto. Para minha surpresa, era do meu irmão Jordan. Nem todos concordaram com o plano de intervenção. Me liguem quando estiverem prontos para conversar. Uma hora depois, recebi a confirmação do serviço de entrega de presentes de que todos os pacotes haviam sido entregues com sucesso na casa dos meus pais. Eu só conseguia imaginar a cena quando cada membro da família abrisse a peça cuidadosamente elaborada que eu havia criado especialmente para eles, junto com o bilhete explicando seu significado e a delicada definição de limites para nosso futuro relacionamento, se houver. Pela primeira vez na minha vida, eu estava passando a véspera de Natal exatamente onde e como eu queria, com pessoas que me aceitaram completamente. O peso das expectativas familiares que eu carregava por tanto tempo havia desaparecido, abrindo espaço para algo novo e autêntico crescer. Nossa celebração da véspera de Natal continuou noite adentro. Preparamos o jantar juntos, cada um cuidando dos pratos na cozinha espaçosa. Ao contrário dos eventos formais e com buffet na casa dos meus pais, esta refeição foi colaborativa e descontraída. O vinho fluía livremente, histórias eram compartilhadas e risadas ecoavam por toda a cabana. Jantamos à grande mesa de madeira à luz de velas, servindo pratos em família, em vez de sermos servidos pelos funcionários. A conversa fluiu naturalmente, abrangendo temas que iam de projetos criativos a sonhos de viagem e debates filosóficos. Ninguém tentava impressionar ninguém ou manter as aparências. Parecia genuíno como minhas reuniões familiares nunca tinham sido. Depois do jantar, nos reunimos na sala de estar, onde Michael havia acendido a lareira até formar um clarão alegre. Lá fora, a neve começava a cair suavemente, criando um cenário natalino perfeito através das grandes janelas. Hora de uma nova tradição, anunciou Zoe, trazendo uma caixa de enfeites de madeira simples e materiais de arte. Todos os anos, cada um de nós cria um novo enfeite para comemorar algo significativo do ano. Enquanto trabalhávamos em nossas criações, compartilhando materiais e sugestões, senti um profundo sentimento de pertencimento. Meu enfeite assumiu a forma de um pássaro saindo de uma gaiola aberta, pintado em dourado metálico e azul escuro. Ninguém precisou que eu explicasse o simbolismo. Por volta das 11 horas, meu telefone vibrou com uma mensagem da minha tia Leane, irmã da minha mãe. Acabei de saber o que aconteceu. Nem todo mundo concorda com a abordagem dos seus pais. Sua avó, principalmente, ficou chateada quando descobriu o que eles tinham planejado. Seu presente foi lindo. Obrigada. Logo depois, chegou outra mensagem de uma prima: suas joias são incríveis. Não acredito que nunca soube o quanto você é talentosa. O jantar em família foi extremamente constrangedor depois que sua mãe anunciou que você não veria. Muitas perguntas que ela não quis responder. As mensagens continuaram pela noite e pela manhã de Natal. Parecia que minha ausência havia criado exatamente a cena que minha mãe temia, uma ruptura em sua narrativa familiar perfeita. Vários parentes aparentemente criticaram veementemente o plano de intervenção assim que ele se tornou público. A imagem cuidadosamente construída da família Harper havia desenvolvido rachaduras significativas. A manhã de Natal na cabana foi tudo o que eu sempre quis que o Natal fosse. Acordamos tranquilamente, reunidos de pijamas ao redor da árvore para trocar os pequenos e atenciosos presentes que havíamos trazido um para o outro. Os meus, claro, eram joias que eu havia criado especialmente para cada amiga, capturando algo essencial sobre a personalidade delas ou sobre o nosso relacionamento. Sofia chorou ao abrir seu colar, um delicado pingente de prata que incorporava uma réplica minúscula da primeira peça de cerâmica dela que eu havia comprado. É por isso que seu negócio faz sucesso, disse ela, enxugando as lágrimas. Você não faz apenas joias, você cria significado. Depois dos presentes, preparamos o café da manhã juntos e nos agasalhamos para uma caminhada na neve recém-caída. A floresta era mágica, com árvores cobertas de branco, e o único som era o das nossas risadas e o estalar da neve sob nossas botas. À tarde, recebi uma ligação surpreendente do tio Robert. Saí para a varanda para atender, observando minha respiração formar nuvens no ar frio.
Francis, quero que saiba que nunca apoiei essa bobagem de intervenção, disse-lhe imediatamente. Seu negócio é legítimo e impressionante. Obrigado, tio Robert, eu disse, genuinamente emocionado. Isso significa muito para mim. As coisas estão bem tensas por aqui, continuou ele. Quando seus presentes chegaram ontem à noite, causou um rebuliço. Sua avó abriu a pulseira e declarou que era um trabalho artesanal mais refinado do que as peças da Tiffany. Depois, ela quis saber por que ninguém lhe contará o sucesso do seu negócio de joias. Não consegui deixar de sorrir ao imaginar minha formidável avó britânica do meu lado. A verdade veio à tona de forma bastante explosiva durante o jantar, continuou ele. Sua mãe tentou minimizar sua ausência, mas sua avó é mais perspicaz do que imaginam. Ela extraiu todo o plano de intervenção, pedaço por pedaço, o que a humilhava. Nunca a vi tão furiosa. O que meus pais disseram, não pude deixar de perguntar. Seu pai recorreu à sua defesa habitual, alegando que era para sua própria segurança financeira. Sua mãe alternava entre defender o plano e culpar você por exagerar. Nenhuma das abordagens foi muito bem aceita pela família extensa. Um peso que eu não tinha percebido que ainda carregava foi tirado dos meus ombros. Importava, de alguma forma, que outros membros da família reconhecessem a inadequação do que havia sido planejado. Há outra coisa que você deveria saber, disse o tio Robert, com a voz suavizando. Passei por algo parecido com seu avô quando escolhi arquitetura em vez de entrar para os negócios da família. Levou anos para ele aceitar meu caminho, mas acabou aceitando. Não desista completamente da possibilidade de reconciliação, mas mantenha-se firme em seus limites. Depois que desliguei, juntei-me aos meus amigos lá dentro e compartilhei partes da conversa. Suas respostas de apoio reforçaram que eu tinha feito a escolha certa ao priorizar esta celebração autêntica em vez de uma aparição na reunião perfeita, porém vazia, dos meus pais. Mais tarde naquela noite, enquanto estávamos sentados ao redor da fogueira jogando jogos de tabuleiro e aproveitando as sobras, meu celular me alertou sobre um e-mail da Silver & Stone. Eles haviam revisado meu portfólio novamente e estavam aumentando o pedido inicial em 30%. Eles também queriam me incluir em seus materiais promocionais de primavera como um designer emergente a ser observado. Passei meu celular adiante, recebendo felicitações entusiasmadas e sabendo que aquela oportunidade transformaria meu negócio no ano seguinte. O momento parecia simbólico, essa validação profissional chegando justamente quando eu finalmente havia parado de buscar a aprovação daqueles que nunca a dariam de verdade. A ironia não passou despercebida. Ao me afastar do Natal da minha família e da intervenção deles, criei espaço exatamente para o tipo de sucesso que eles alegavam desejar para mim, só que nos meus próprios termos, e não nos deles. À medida que a noite caía e os amigos iam para seus quartos, fiquei em pé perto da janela, observando a neve continuar caindo. Pela primeira vez na minha vida adulta, senti-me completamente alinhada com meus próprios valores e escolhas. A dor da rejeição familiar ainda estava lá, uma dor surda por trás da alegria do dia, mas não me definia mais. Eu havia me escolhido e, ao fazer isso, descobri que estava cercada por pessoas que também me escolheram, exatamente como eu era. Janeiro trouxe dias claros e frescos, além de um novo começo. Um mês após o Natal que mudou tudo, eu estava em meu novo espaço de oficina, 2 vezes maior que o meu estúdio anterior, com grandes janelas que forneciam luz natural e espaço suficiente para 2 assistentes trabalharem ao meu lado. A encomenda da Silver & Stone exigiu a expansão, e seu catálogo de primavera apresentaria meus designs com destaque, apresentando meu trabalho a um público nacional. As consultas comerciais triplicaram desde o anúncio da nossa parceria. Eu não era mais um artista em dificuldades, mas sim o dono de um pequeno negócio em crescimento, com um impulso genuíno. Minha situação familiar evoluiu de forma complexa desde o Natal. Como o tio Robert previu, cada membro reagiu de forma diferente à minha imposição de limites. Minha mãe manteve-se friamente formal em suas raras comunicações, ainda insistindo que eu havia entendido mal suas intenções e exagerado. Ela havia criado uma história para seu círculo social sobre minha ausência no Natal, algo sobre uma emergência com um cliente importante que simplesmente não podia esperar. A narrativa preservou sua imagem, mas apagou minha agência na decisão de não comparecer. Meu pai tentou exercer o controle da única maneira que sabia, enviando um e-mail descrevendo projeções financeiras para o meu negócio com base em suposições completamente imprecisas sobre minhas receitas e despesas.
O documento incluía um cronograma para quando eu provavelmente precisaria aceitar a realidade e ingressar no mundo corporativo. Respondi com uma mensagem breve, mas profissional, agradecendo a preocupação, mas garantindo que meu negócio estava solvente e crescendo. Não forneci números ou detalhes que ele pudesse criticar ou ignorar. Amanda permaneceu distante, claramente alinhada à posição dos nossos pais. Mas, surpreendentemente, Jordan entrou em contato várias vezes, cada conversa um pouco mais aberta que a anterior. Durante nossa ligação mais recente, ele fez perguntas ponderadas sobre meu processo criativo e modelo de negócios, ouvindo minhas respostas com o que parecia ser um interesse genuíno. Nunca percebi o quanto de pensamento estratégico está envolvido no que você faz, admitiu. Não se trata apenas de criar coisas bonitas. É preciso prever tendências, gerenciar a produção, construir relacionamentos com clientes. Na verdade, é bem parecido com o que eu faço, só que em um setor completamente diferente. Esse pequeno reconhecimento de que meu trabalho exigia habilidades comerciais legítimas e não era apenas um projeto artesanal extenso foi significativo vindo dele. O acontecimento mais inesperado veio de familiares. Minha avó havia enviado uma carta escrita à mão expressando sua admiração pelo meu espírito empreendedor e meu artesanato excepcional, juntamente com um convite para visitá-la em Londres. Vários primos haviam feito encomendas de peças personalizadas, finalmente me vendo como uma profissional, em vez de uma desajustada da família. Quanto aos meus pertences de infância, marquei uma consulta, conforme as instruções da carta do advogado, e cheguei com Zoe para apoio moral. Para minha surpresa, minha mãe não estava presente, tendo contratado a governanta, Maria, para supervisionar. Essa pequena gentileza, que não me obrigava a encarar minha mãe diretamente, foi o mais próximo que eu provavelmente receberia de um reconhecimento dos meus sentimentos. Maria me ajudou a embalar tudo com eficiência, ocasionalmente fazendo comentários que sugeriam que ela tinha sido uma aliada o tempo todo. Sua mãe tentou doar suas ferramentas de joalheria para o centro comunitário, sussurrou ela em certo momento. Mas eu disse a ela que eram caras e que deveria esperar você decidir. Ela não sabia o suficiente sobre elas para discutir. Os diários, fotografias e lembranças estavam agora guardados no meu apartamento, lembranças físicas de uma infância que me moldou de maneiras positivas e dolorosas. Eu estava lentamente separando-os, mantendo o que ainda tinha significado e me desfazendo de objetos que eu só valorizava porque representavam a aprovação da família. Meus amigos, minha família escolhida, permaneceram firmemente apoiando durante todo esse processo. Nossa reunião de Natal na cabana foi tão bem-sucedida que já estávamos planejando torná-la uma tradição anual. Vários amigos marcaram sessões de terapia, inspirados pela forma como eu estava lidando com a dinâmica familiar com ajuda profissional. A doutora Winters, minha terapeuta, me ajudou a entender que o que aconteceu no Natal não foi um fracasso, mas um passo necessário no meu crescimento. Você estabeleceu um limite e o manteve, apesar da enorme pressão e do condicionamento de uma vida inteira, ela destacou durante uma sessão recente. Essa é uma conquista da qual me orgulho. Ela estava certa. Através desse processo doloroso, descobri uma força que desconhecia possuir. Construí um negócio que refletia meus valores e minha visão. Criei relacionamentos baseados no respeito mútuo, em vez de obrigações. Aprendi a confiar no meu próprio julgamento sobre o que significa sucesso e realização para mim. Mais importante ainda, descobri que afastar-se de situações tóxicas, mesmo quando elas vêm envoltas em laços familiares e tradições natalinas, pode criar espaço para alegria e crescimento autênticos. Às vezes, a atitude mais amorosa que você pode tomar por si mesmo é se recusar a participar da sua própria diminuição. Enquanto arrumava as ferramentas na minha nova oficina, preparando-me para um dia produtivo de criação, refleti sobre como minha vida poderia ter sido diferente se eu nunca tivesse ouvido aquela conversa. Eu poderia ter passado muitos anos buscando uma aprovação que nunca viria, me reduzindo a expectativas que nunca foram projetadas para acomodar quem eu realmente era. Em vez disso, essa descoberta dolorosa se tornou uma porta de entrada para a liberdade, não a liberdade da família que meus pais ameaçaram como punição, mas a liberdade de definir meu próprio valor, estabelecer meus próprios limites e criar uma vida alinhada aos meus valores. Esta jornada estava longe de terminar. Feridas familiares não cicatrizam em uma única estação, e padrões estabelecidos ao longo de décadas levam tempo e esforço para mudar. Haveria conversas mais difíceis, mais limites para manter, mais sofrimento para processar pelo relacionamento que eu desejava, mas nunca tive de verdade.
Mas, pela primeira vez, eu estava encarando essa jornada como uma pessoa completa, em vez de uma decepção perpétua. Eu era Francis Harper, designer de joias e empresário, cercado por pessoas que viam e valorizavam tudo o que eu era. O maior presente que me dei no último Natal não foi me afastar da reunião da minha família, mas caminhar em direção à minha própria verdade. Ao escolher me valorizar, finalmente me libertei da gaiola das expectativas dos outros e encontrei minha própria voz. E você? Já teve que escolher entre as expectativas da família e ser fiel a si mesmo? Como você navegou nesse terreno difícil? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, curta e inscreva-se no meu canal para mais conversas autênticas sobre dinâmica familiar, definição de limites e busca pelo próprio caminho. Obrigada por se juntar a mim nesta jornada. E lembre-se de que, às vezes, as criações mais belas vêm da libertação dos moldes em que os outros tentam nos colocar.